Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 7 de maio, terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Então convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, que é tirada do Evangelho de João, no capítulo 16, versículo de 5 a 11. Estamos assim vivenciando o mês mariano, o mês de maio. Que possamos assim também pedirmos a intercessão de Nossa Senhora por todos nós, por nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta, e se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus dessa terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa continua a tratar do tema de despedida de Jesus, despedida desse mundo. Então veja que o Evangelho, segundo João, mostra Jesus que se dirige aos discípulos a fim de lhe explicar o sentido de sua partida desse mundo. É preciso que eu vá, pois assim mandarei o Paráclito, o defensor, assim nos fala Jesus. Jesus dedica longas páginas do Evangelho para encorajar os discípulos, fazendo-os assim dar sentido àquele momento triste de sua partida. Assim como os discípulos, somos também sempre avessos ao tema da despedida. É muito difícil ter de despedir de alguém que amamos. É difícil ver desmoronar todo um edifício ideológico de salvação de um povo. É difícil ter que continuar uma obra cujo autor já não se faz entre nós. Portanto, aí vem as perguntas: a quem amar? Quem nos salvará? Quem continuará a nos ensinar, conduzindo-nos assim para o melhor caminho? A resposta é uma só: o Espírito Santo de Deus, o Paráclito. É Ele o nosso defensor. Amados irmãos, queridas irmãs, o enviado de Deus para acompanhar a comunidade dos discípulos já no início de sua difícil missão de anunciar o Espírito Santo de Deus. Esse sim é quem vai assim nos orientar, que vai assim nos edificarmos para continuarmos essa missão, o qual Jesus nos pede. Então veja que, a exemplo dos discípulos, confiemos no Espírito de Deus. É Ele o nosso grande intercessor, é Ele o nosso inspirador diante de Deus. Como Maria, o qual celebramos seu mês, que tinha sobre a sua sombra o Espírito Santo, também cada um de nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus foi fiel ao projeto do Pai e fez tudo o que estava escrito para que nós alcançássemos a salvação e pudéssemos assim ter a comunhão com Deus. Na hora certa, Ele procurou abrir os olhos dos seus discípulos para explicar as coisas que iriam acontecer. Os discípulos, porém, ficaram tristes, pois ele tinha lhe falado da despedida e nem mesmo perguntaram para onde ele iria. Eles ainda não haviam entendido que Jesus era o Filho de Deus e que vieram numa missão inovadora. Ele teria que voltar para o Pai e prometeria que iria nos enviar o defensor, ia nos enviar o advogado, aquele que esclarecia todas as nossas dúvidas. Meus irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo é quem nos faz enxergar o nosso pecado. É Ele quem nos ensina a viver a justiça. É Ele que nos livra da mentalidade do mundo julgador que prega a tirania, o interesse próprio, a cobiça das coisas. O Espírito Santo é o enviado do Pai e do Filho para nos santificar e nos fazer trilhar o caminho do céu desde já,
o quanto estamos assim peregrinando aqui na terra. Assim nós podemos, caros irmãos, queridas irmãs, entender que o Espírito Santo nos ajuda a enxergar as coisas que ainda não estamos vendo, pois foge do alcance dos nossos olhos físicos, a fim de que não caímos no pecado e não caímos na teia do inimigo de Deus, o qual já foi julgado e condenado, uma vez que foi vencido por Jesus. Portanto, precisamos estar convencidos disso. Ele não tem mais poder sobre nós. O inimigo de Deus não tem mais poder sobre nós, mas sim o Espírito Santo, que nos faz pertencer àquele que é justo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então estamos livres do pecado e da morte. Não temos mais parte com o mal. E uma grande prova disso é que dentro do nosso coração já há esperança de que seremos santos, ou caminhamos para a santidade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você agora entende porque Jesus teve que voltar para o céu, porque Jesus teve que voltar para o Pai. Você se sente órfão de Deus ou já assumiu a força do Espírito Santo que está impregnado em seu coração? Você tem o Espírito Santo como advogado, como conselheiro e como defensor? O que ele tem feito para você compreender essa ação? Você já reconhece o seu pecado, já sabe o que é a justiça e o que é o julgamento? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para concedermos o Espírito que nos dá força para enfrentarmos e vencermos o mundo, que nos dá força para mantermos fiel a seu Filho Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre vós e sobre vossa família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.